Você já se perguntou por que certas lembranças teimam em não te deixar em paz, mesmo depois de tanto tempo? Ou porque algumas escolhas antigas ainda ecoam no seu cotidiano? Hoje, Maíse Braga retorna com sua voz acolhedora para nos conduzir por esse terreno delicado. As escolhas que nos trouxeram até aqui, e as decisões que ainda podem nos transformar. Ela nos lembra que, mesmo diante de decepções, separações ou caminhos interrompidos por medo, existe sempre uma luz de cura. Uma possibilidade real de recomeçar agora, no presente, com o amparo espiritual que nos cerca. Prepare-se para ouvir relatos emocionantes, da transformação do perdão à potência da responsabilidade consciente. Porque nós não somos reféns do passado, podemos ressignificá-lo, passo a passo, pela força do amor. Comente. Que escolha de hoje pode mudar seu destino? Se inscreva e transforme essa luz em trilha de inspiração para muitos. Lá nos Estados Unidos, quando acaba a palestra, a maioria das pessoas que quer conversar são homens, vocês acreditam? Os nossos homens aqui são mais bem resolvidos. Eu me recordo que o primeiro homem americano que conversou comigo disse assim, a senhora tem um minuto? Eu falei, tenho. Eu sou viciado em jogo. Aí eu nunca tinha ouvido aquilo. Falei, meu Deus, o homem é viciado em jogo. O meu casamento acabou por causa disso. Aí vem toda uma história. Olha, é impressionante como materialmente eles têm, às vezes, muito, mas espiritualmente, nossa Senhora, a dificuldade lá é muito grande, porque a pessoa não olha para dentro dela. Então, quando as coisas acontecem dentro dela, entra em parafuso. Nós, brasileiros, já encaramos tanta coisa que ser espírita é um detalhe, porque nós temos que seguir nossa vida. E os espíritos amigos contam que Jesus fez um trabalho com os discípulos nos 3 anos que caminhou com eles. Porque, obviamente, quando Jesus os chama, eles eram homens rudes, iletrados, não eram os espíritos maravilhosos que se tornaram depois. Mas Jesus sabia que ele ia convidá-los, 2 a 2, a seguir pelo mundo, falando as maravilhas que Jesus ia ensinar. Então, nós nunca pensamos nisso, mas os espíritos afirmam que Jesus fez todo um trabalho de conciliação entre eles. E desde o início, Judas ficou responsável pelo dinheiro que levavam para se alimentar nas suas viagens. Há anos atrás eu fiz uma dieta, perdi 50 quilos. E na hora da terapia, nós não podíamos comer pão. Nós ficávamos desesperados, porque queríamos ter de novo os hábitos, né, que tínhamos antes da dieta. Não sei se vocês sabem, mas um pão de sal tem 4 colheres de sopa de açúcar. Então, não é qualquer um que pode comer um pão de sal. E o sonho dourado de todas nós era comer um pão de sal. E, como sempre, para confortar todo mundo, inclusive a mim, quando a terapia acabava, eu dizia, gente, Jesus comia pão, nós vamos comer pão de novo. Mas lembrava, o problema é que ele andava a pé o tempo todo. Então, é claro que o pão que ele comia se dissolvia. O problema para nós, naquela época, era a absoluta falta de exercício. Não era tanto deixar de comer ou comer o pão. Paulo de Tarso e Silas, presos, cantavam. Os soldados ficavam desesperados, porque já havia uma sentença para Paulo. Ele era cidadão romano e tinha que morrer decapitado. Ele não podia morrer de outra maneira, porque ele ainda era um cidadão romano. Mas Paulo cantava, quando dava meia-noite, ele e Silas, ajoelhados na cela, cantavam. E os outros presos choravam, escutando aquela música. E, obviamente, cantavam também. Por isso, um dos soldados perguntou, quando levou Paulo
para ser executado. Meu Deus, mas para onde você caminha? E Paulo, com olhar enamorado, respondeu: eu caminho para o alto, na certeza absoluta de que cumpria o seu destino. Ele, um doutor da lei, um homem que perseguira os cristãos, quando Jesus lhe aparece na estrada de Damasco e o faz ficar cego com a sua luz, Paulo, que pensava entrar em Damasco para prender os cristãos, cego, passa 3 dias escondido, até que Ananias, por determinação de Jesus, o encontra para devolver-lhe a visão. Mas, naquele momento, tendo a visão restaurada, Paulo pensou: eu tenho que corrigir a minha visão espiritual. E como esquecer que Jesus lhe aparecera perguntando: por que me persegues? No fundo, todos nós somos Paulo, não na canção da prisão, mas porque perseguimos Jesus nas nossas atitudes menos nobres. Nós que talvez tenhamos estado naquela época ouvindo da própria boca do Cristo as maravilhas que ele preceituou, estamos atrás dele até hoje, porque não nos decidimos a uma real mudança dentro de nós. E se não for nessa vida em que a doutrina espírita nos beneficia, vai ser difícil. Porque a doutrina espírita nos fala de caridade, de perdão, de caminhada positiva, de esquecer o passado para construir no presente o nosso futuro. Se não for agora, provavelmente não será mais, ou não será por muito tempo. Eurípides Barçanufo lê o Livro dos Espíritos numa madrugada e se enamora completamente daquela teoria magnífica. Quem é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a força criadora do universo. E, entre tantas perguntas maravilhosas, lá está aquela em que Kardec pergunta: qual a alma mais perfeita que já viu na Terra? E os Espíritos respondem: Jesus. Se nunca lemos o Livro dos Espíritos, por favor, leiamos. Porque é uma obra magnífica. O Livro dos Médiuns também é. A Gênese, Céu e Inferno, que é o meu favorito, porque céu e inferno, através do relato de almas nobres ou sofredoras, Kardec faz um verdadeiro mapa do que havia no mundo espiritual. Os Espíritos contam que, quando surgiu nas livrarias, numa segunda-feira, o Livro dos Espíritos em Paris, a cidade parou, porque todos extasiados compravam o Livro dos Espíritos para saber o que era. E, infelizmente, hoje na França não existe mais doutrina espírita. E foi ali que ela começou. Mas transplantada para o Brasil, creio que os espíritos amigos esperam que cada um de nós faça o seu melhor. Por isso, hoje falamos um pouquinho sobre escolhas. Porque foram as escolhas de outras vidas que nos trouxeram até aqui. E as escolhas que estamos fazendo agora nos farão caminhar para o futuro. Ai, nunca mais quero ver meu ex-marido nem pintado de ouro. Não diga isso. Mas sempre é possível, né? Você reencontrar. E não vai ser pintado de ouro. Uma amiga minha separou-se depois de muitos anos, apaixonada pelo marido. Teve 4 filhos com ele. E ela ficou numa depressão tão grande que ela me ligava toda madrugada, porque de madrugada é que a depressão vinha, como é muito comum. E eu tinha insônia naquela época e atendia. E aí ela chorava. Meu Deus, como é que eu me separei? Como é que ele fez essas coisas comigo? Porque ele namorava todo mundo. A única amiga dela que ele nunca namorou fui eu. Porque o resto não escapou uma. Aí,
Eu já estava num processo assim, que eu ficava esperando ela telefonar. E ela não telefonava de dia, nunca. Porque ela tinha 4 filhos, então se distraía. Aí um amigo espiritual me disse, diga a ela, para acabar com isso, diga a ela que ele pode não vir como marido, porque o pavor dela era casar com ele novamente. Diga a ela que ele pode vir como filho, não como marido. Olha, nunca mais ela teve uma depressão. A gente se encontrava para sair, para tomar café. Ela dizia, Maíse, eu estou aqui pensando nas chineladas que eu vou dar nele. No instante mudou o negócio. Ela ficou ótima, aliás, está ótima até hoje. E vocês acreditam que ela comprou uma casa onde há atrás uma edícula? E ele foi morar na edícula? Foi. Eu falei, olha, que karma maravilhoso você tem. Você perdoou ele ainda mora perto de você, atrás da sua casa, e sabe-se lá como será no futuro. Ele mais velho, com certeza, de alguma forma, ela vai ter que ajudar. Por isso, meus amigos, quando a gente termina um casamento, tem que terminar mesmo. Olha, daqui a 10 encarnações eu te encontro. Tchau. Fecha essa porta, né? Porque nós, mulheres, somos terríveis nas nossas escolhas. Com quantas mulheres eu já conversei, perdi a conta. Mulheres que chegavam para mim e diziam, Maíse, sou muito bem casada, meu marido é maravilhoso, temos uma família ótima, mas eu estou deprimida. Eu falei, por quê? Porque eu não esqueço fulano. Eu já perguntava, quem é fulano? Ah, Maíse, fulano foi um namorado que eu tive que não valia nada. Mas eu não esqueço. E eu já dizia logo, bom, tanto não valia que não casou com você. E olha, pessoas de todas as idades, mulheres de todas as idades, desde os 18 anos, sempre tinham um ex-namorado inesquecível, que não servia para nada, mas era lembrança. Os homens têm uma vantagem, eles são mais racionais. Eles deixam a lembrança e seguem em frente. Então, se na próxima encarnação quisermos ser homens, vamos experimentar. Mas eu tenho a impressão que os homens da plateia é que vão querer ser mulheres. Emmanuel dizia, quando uma alma se conscientiza de tudo que tem que fazer para evoluir, ela sempre vem como mulher. E olha que Emmanuel não era mole, não. Outra frase dele, Deus confia tanto na mulher que entrega um filho a ela 9 meses antes de entregar a um homem. Fantástico também. A gente nunca pensa nisso, né? Mas o homem tem 9 meses para se preparar para ser pai. E nós, de cara, já somos mães. Essa é que é a realidade. Quando o Dr. Bezerra de Menezes se tornou espírita, ele era político. Ele foi até a tribuna e entregou o seu cargo. Ele disse, é esse universo de luz que se abriu para mim, com o conhecimento da doutrina espírita, não pode estar unido à questão política. Porque, é claro, ele talvez tivesse que tomar determinadas decisões como político, e olha que naquela época, no século XIX, que não se coadunassem com a doutrina espírita. E por isso ele renuncia ao seu cargo e vai seguir a doutrina até o último dia da sua existência. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, tinha um casamento marcado com o filho do melhor amigo de seu pai. Naquela época, o pai decidia com quem a moça ia se casar. Mas, quando o pai chamou Dulce, ela disse, ah, meu pai, não posso, porque meu sonho é seguir a vida religiosa. E o pai de Dulce a respeitava tanto que escreveu uma longa carta para o amigo, dizendo, quanto ao casamento entre nossos filhos, você me perdoará, mas Dulce já fez a sua escolha. Não posso interferir. Ela quer seguir a vida religiosa. E seguiu.
Ela seguiu de uma forma alegre e extraordinária. Foi essa a sua escolha. Baixinha, sem saúde, mas vigorosa nas decisões que tomava. Certa feita, um comerciante alugou dentro do convento o galinheiro que havia dentro do convento, colocou todas as suas 40 galinhas lá dentro. E disse à irmã Dulce: irmã, tome conta. E ela: não se preocupe. Mas, justamente naqueles dias, irmã Dulce começou a recolher nas ruas pessoas que não tinham onde morar e nem o que comer. E, de repente, o convento estava lotado. E mal havia comida para as freiras. E é claro que a irmã Dulce escolheu a decisão, tomou a decisão mais acertada. Semanas depois, o comerciante chega para pegar as galinhas para vender. Não havia uma. E, claro, a irmã Dulce era responsável e logo perguntou o que foi que aconteceu. Meu amigo, disse a irmã Dulce, ela falava muito bem. Elas encontraram o seu destino. Aquele destino para o qual foram criadas. Foram para a panela servir de comida para todos aqueles que nós estamos abrigando. E não pense em dinheiro, porque nós não temos um tostão para lhe pagar. As 40 galinhas tinham realmente cumprido o seu destino. Uma vez perguntaram a Chico Xavier: Chico, se você pudesse escolher no reino animal, você viria como? Ele imediatamente disse: eu queria ser uma formiga. E aí a pessoa que perguntou disse: por que, Chico? Para ser humilde, pequenino? Não, porque a formiga já nasce sabendo o destino dela e o que ela tem que fazer. E ela faz até o dia da morte dela o que ela tem que realizar. Quantos de nós nascemos e não cumprimos o nosso destino? Porque as nossas escolhas são erradas, são tristes, são desequilibrantes. O Chico dizia exatamente isso, que ele queria voltar como uma formiga. Ele teve um cachorro, Lorde, era um cachorro vira-lata, e o cachorro orava junto com ele. Então, o cachorro se ajoelhava na cama dele, colocava as patas no colchão e abaixava a cabeça. Abaixava a cabeça para orar junto com o Chico. E um dia, um amigo do Chico ficou muito doente e Chico e o irmão, que ainda não havia falecido, morreu muito jovem, perguntaram a Emmanuel, como que nós podemos ajudar o nosso amigo? E Emmanuel disse, olha, numa caverna, um pouco longe daqui, tem uma planta que nasce lá dentro. Se vocês buscarem essa planta e fizerem um chá, o seu amigo vai ficar curado. E lá foram eles, junto com o Lorde, para a caverna. A caverna ficava um pouco distante de Pedro Leopoldo. Por incrível que pareça, lá dentro eles se perderam, porque a vela que carregavam se apagou e eles não enxergavam nada. No caminho, naquela época, Chico era muito novo, o irmão também, começaram a falar dos amigos do centro. O que você acha do fulano? Ah, fulano é meio preguiçoso. Ah, também acho. E Beltrano? Ah, Beltrano é meio desequilibrado. Ah, também acho. E assim foram. Quando chegaram lá dentro e se perderam, embora tivessem achado a planta, ficaram apavorados, no escuro, não sabiam como sair. E então Emmanuel aparece e diz, soltem o Lorde. O Lorde estava numa coleira. Porque o único de vocês três que consegue sair daqui é o cachorro. É o cachorro que não tem a racionalidade de vocês. Vocês vieram o caminho todo falando mal dos outros e o cachorro é o único que vai tirar vocês daqui. E não deu outra. Quando eles soltaram o Lorde, ó, saiu correndo e encontrou saída rapidamente. Anos depois, o Lorde ficou velho. E as duas irmãs do Chico que moravam com ele não aguentavam, porque ele fazia xixi no sofá, fazia xixi em tudo que era lugar. E o Chico estava no trabalho, apareceu uma alma sofredora e disse, uma alma sofredora, vá até sua casa, o Lorde está morrendo.
Ele saiu correndo. Quando chegou, o cachorro estava nos seus últimos instantes. Ele abraçou o cachorro em lágrimas. Os dois eram muito amigos. O cachorro olhou para ele como se despedisse e morreu. A alma sofredora apareceu de novo e disse: foram suas 2 irmãs que deram veneno para ele, porque ele está muito velho e fazia xixi em toda parte. E o Chico dizia: eu nunca contei a elas que eu sabia o que elas tinham feito, mas foi o perdão mais difícil que eu dei na minha vida, sem que elas soubessem. E depois ele contava feliz que o Lorde voltou para junto dele no brinquinho, que era um piquenês preto que ele tinha. Se até os animais escolhem voltar para junto de nós, o que nós não faremos desencarnados para reencontrar até aquele que nós não queremos ver nem pintado de ouro, mas com quem ainda temos compromissos. Por isso que nossas escolhas sejam agora. Enquanto estamos a caminho, como dizia Jesus, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E Jesus sabia muito bem o trabalho que ia dar quando não tivéssemos ao lado aqueles que precisávamos perdoar e proteger. E de quem precisávamos ter o perdão também. Madre Teresa de Calcutá, quase uma menina, vai ao mercado com 2 outras freiras e elas são encurraladas num beco por cães raivosos que as atacam e dilaceram as 2 amigas freiras de Madre Teresa. Ela foi a única que sobreviveu. Machucada, mas sobreviveu. E ela, que já tinha o coração para doar aos outros, decidiu-se, perdendo as 2 amigas, daquela forma brutal, a viver para sempre, a amar. Amar até doer, como ela dizia. Quando surgiram os primeiros casos de HIV em Nova York, o prefeito da cidade chamou Madre Teresa. Madre, ninguém quer cuidar desses doentes. E ela, reunindo 3 irmãs, foi para Nova York. Descobriu que as famílias estavam expulsando de casa os portadores de HIV. Porque naquela época era algo desconhecido. Não se sabia nem como se pegava. E as famílias que tinham portadores ficaram desesperadas. E simplesmente botavam as pessoas na rua. Houve um rapaz, o sonho dele, ele era judeu, era voltar a rever Israel. Mas a Madre Teresa sabia que ele não conseguiria viver até realizar o seu sonho. Pois numa noite em que o rapaz adormeceu, ela pregou na parede do quarto dele todas as fotos de Israel que ela achou nas revistas. E quando ele acordou, por um momento, olhando aquelas fotos, ele teve a impressão de ter viajado e de estar em Israel. No dia que ele morreu, abraçou-a e disse: irmã, vocês estão muito além do amor, porque isso que vocês fazem conosco está muito além do amor. Acreditam que elas nunca tinham visto um chuveiro? Quando elas viram chuveiro na enfermaria que lhes foi dada e abriram e o chuveiro fazia cair a água, as 3 se abraçaram embaixo do chuveiro e davam gargalhadas. Pessoas de uma simplicidade absoluta que dedicaram toda a sua vida a amar. São escolhas que nós fazemos. Amar ou não. Porque amar os que nos amam, facílimo. Amar aqueles que não gostam de nós, o grande desafio. E nós precisamos saber que foi para esses desafios que nesta vida nós viemos. E aqueles que ainda vão voltar à Terra, estão voltando para também serem desafiados nos seus sentimentos, nas suas melhores atitudes. Na verdade, o único que não teve escolha foi Chico Xavier.
Porque quando Emmanuel lhe aparece, diz: o senhor tem uma semana para pensar. Ou o senhor vai se casar e ter uma família, ou o senhor vai psicografar livros. Lhe dou uma semana para pensar. Naquela noite, o Chico foi até o evangelho que a sua irmã fazia. A irmã dele era vidente. E quando eles estavam em prece na sala, ela perguntou: Chico, aconteceu alguma coisa com você hoje? E o Chico, para não contar, disse: não, não aconteceu nada. Por quê? Porque o teto da minha casa se abriu e caiu um monte de livro em cima de você. Isso porque Emmanuel tinha dado uma semana para ele pensar. Ele viu que a escolha estava feita, que foi só uma questão de educação, que Emmanuel fingiu que ele poderia ter uma família. Uma vez, numa reunião como essa, pela janela, uma moça gritava: Chico Xavier, eu te amo! Chico Xavier, eu quero me casar com você! E vocês sabem como são os espíritas. Quando tem alguém fazendo alguma cena, a gente finge que não é com a gente. Quanto mais a mulher gritava, mais os espíritas da plateia ficavam desesperados. Até que o Chico disse: façam essa moça entrar. Todo mundo: não, Chico, pelo amor de Deus, ela é muito perturbada. Não, façam que ela entre. Ele a abraçou carinhoso e disse: ah, minha filha, se o meu destino fosse se casar, você seria a escolhida. Olha a esperteza. Mas o meu destino não é esse. O meu destino é servir aos amigos espirituais e a todos os que sofrem. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar alguém maravilhoso para estar com você. E aí as pessoas que estavam na plateia, envergonhadas, ao perceber que o Chico não queria deixá-la ir embora sem uma palavra, entenderam que é preciso que nós escolhamos sempre a fraternidade real, aquela que dentro ou fora da casa espírita vai abraçar as pessoas que precisam. Havia um homem muito rico em Pedro Leopoldo, toda vez que ele via o Chico, ele dizia: Chico, uma hora eu vou lá para ajudar as suas crianças. Uma hora eu vou lá, Chico, e não ia nunca. Ele morreu. Os filhos receberam as fazendas de herança, acabaram com tudo. Passam-se 10 anos. Aquele homem desencarnado entra no centro. Chico, eu não disse que eu vinha? Todo vestido de fazendeiro, com uma carteira na mão, que obviamente não existia, chegou à frente do Chico e disse: quanto você precisa, meu amigo, para alimentar as suas crianças? Emmanuel aparece e diz ao Chico: ele não sabe que morreu e que os filhos dilaceraram o patrimônio. Adivinha quem vai contar para ele? O Chico. Então o Chico teve que explicar para ele que ele tinha morrido 10 anos, que não tinha mais nada, que os filhos também não tinham mais nada, e por aí foi. Escolhas. Nós passamos uma vez, um motociclista desencarnado incorporou numa médium num trabalho da comunhão. E ele disse: eu passei tantas vezes em frente a essa casa, e toda vez que eu passava em alta velocidade, eu lia Comunhão Espírita de Brasília. E eu dizia para mim: um dia eu vou entrar aí. Mas entrou desencarnado. Entrou para incorporar numa médium e falar da sua dor, da sua tristeza, da sua invigilância, ao dirigir a 300 km por hora a sua motocicleta. Então, quando as coisas chegam até nós e caem até na nossa cabeça, é porque nós precisamos pegar aquela ferramenta e transformar a nossa vida. E a opção é sempre nossa, porque os amigos espirituais sabem da nossa necessidade, mas não nos obrigam a nada. Nós é que precisamos nos informar sobre
a nossa própria luta e seguir em frente. De vez em quando eu vou lá numa dor. De vez em quando eu encontro o Davi e me lembro que eu preciso ajudar. Mas não basta isso. Todas as oportunidades que tivermos de encontrar uma casa bem orientada e fazer o bem, façamos. Porque um dia essa casa estará dentro de nós. Não precisaremos frequentar nenhuma casa, porque a vida nos conduzirá a extraordinárias experiências de luz. Quando eu entrei aqui, eu vi na parede a quantidade de atividades. Podemos escolher qualquer uma, dependendo das nossas afinidades. Somos felizes porque podemos escolher. Escolhemos a vida que temos hoje. Claro, dependendo daquilo que fizemos em nossas vidas anteriores. Essa minha amiga que se divorciou, ela, depois os espíritos contaram que no mundo espiritual, ela disse, eu quero casar com ele. E os espíritos amigos disseram, olha, ele não vai ser um marido fácil. Vocês já se encontraram em outra vida e a coisa não deu certo. Mas dessa vez vai dar. Eu quero. Quantos filhos? 4. Fulano, Beltrano, Ciclano, Beltrano de novo. Minha filha, 4 filhos. Pense bem. O seu casamento já não vai ser fácil. Não, eu quero os 4. Cada um deles nasceu com uma dificuldade emocional séria. Então ela ficava desesperada, e os espíritos diziam, desespero por aquilo que ela mesma pediu. Porque ela foi aconselhada a não pegar tudo de uma vez, mas o afã de resgatar fez com que ela quisesse encontrar antigos adversários debaixo do mesmo teto. Então, não adianta dizer na casa espírita, minha família não me entende, eu queria ter outra família, eu queria ser filho do vizinho. Porque a família que nós temos é aquela que nos coube. São aqueles que nos escolheram e a quem nós escolhemos. Havia 2 sapos, os 2, cada um caiu numa lata de leite. E eles estavam afundando, morrendo. Até que um deles se despediu do outro e disse, adeus, meu amigo, eu estou afundando, eu não tenho coragem de lutar. E afundou na lata de leite. O outro, vendo que o primeiro tinha morrido, disse, não, eu não quero morrer desse jeito, não. E começou a lutar. E começou a tentar sair da lata de todo jeito, e daqui, e dali, e lutava. Não, eu escolho lutar, eu não quero apertar o meu nariz e mergulhar no leite. E lutava, e lutava, e lutava. De repente, o leite foi fazendo ele subir, subir, subir. Conseguiu sair da lata. De tanto ele lutar, o leite havia se transformado em manteiga e o levou para cima e ele pôde saltar. Os espíritos contam essa história para nos dizer que o sapo que não luta sempre morre afogado, mas aquele que luta, que escolhe lutar, transforma o leite, ou seja, o perigo, em manteiga, ou seja, numa saída, e enfim, se liberta. Eu tenho mania de falar a noite toda, então eu vou contar a última história. Antes que Davi me chame a atenção com razão. Meus amigos, havia um casal, na verdade uma família, que fazia o evangelho no lar, como todos nós devemos escolher um dia da semana. Jesus inaugurou o evangelho em casa de Simão Pedro. E a sogra de Simão Pedro não era mole. Ela era terrível. Ela dizia, Senhor, dai-nos um talismã. Dai-nos alguma coisa que a gente pendure no pescoço e possa nos proteger. E Jesus dizia a ela, mas tendes todos um talismã? O tempo é o talismã de todo mundo. Porque dependendo de como usarmos o tempo, somos beneficiados ou não. Essa família estava reunida para o evangelho e todo final de evangelho, o dono da casa dizia,
Jesus, vem a nós, vem à nossa casa, vem ter conosco. E a netinha do senhor, pequena, dizia: poxa, vovô, você vive chamando Jesus e ele nunca aparece. Até que um dia, na hora do evangelho, alguém tocou a campainha. Era um senhor desempregado, com fome, pedindo ajuda para levar a sua família. A família interrompeu o evangelho, a dona da casa foi à cozinha, organizou um pacote, e o dono da casa disse: o senhor sabe fazer alguma coisa? Qual é a sua profissão? E o homem disse. E o dono da casa tinha exatamente uma fábrica onde ele podia empregar aquele moço. Deu-lhe o endereço e disse: apareça amanhã, porque eu vou empregá-lo. E o homem saiu todo feliz. Voltaram para a mesa para terminar o evangelho. Mas antes que terminassem com a oração, a netinha disse: ah, vovô, que felicidade! Jesus não veio de novo, mas mandou alguém no lugar dele. Quando alguém nos procurar pedindo ajuda, seja quem for, pensemos que é Jesus que bate à nossa porta. Não pessoalmente, mas através da dor do outro, que nós, sem dúvida, podemos eliminar. E ai de nós se não o fizermos, porque chegaremos na verdadeira vida e veremos quantas oportunidades tivemos de solucionar questões alheias para solucionar a nossa, e não o fizemos. Felizes de vocês que frequentam uma casa abençoada como essa, porque Maria Dolores, sem dúvida nenhuma, é a mentora ideal para que nós recomecemos a nossa vida. Numa das poesias, através de Chico, ela contou que, ao retornar ao mundo espiritual, os mentores lhe perguntaram: e você, minha filha, que está voltando da Terra, o que nos conta do que você viveu lá? E ela tentava lembrar das coisas que havia feito, mas no seu pensamento vinham apenas as coisas que ela não tinha feito. E ela, no final, diz: Senhor, não me deis aquilo que eu mais queira. E ainda afirma: eu que tanto procurava o bem, aparentemente não tinha nada de bom para contar. Quando eu voltar à Terra, que eu possa um dia recomeçar e ter a certeza de que tudo aquilo que eu não fiz, farei. Eu sei que hoje ela faz, porque ainda no domingo, estando aqui com os jovens de manhã, eu a vi feliz, porque todos vocês estão aqui e fazem parte desse trabalho maravilhoso. Eu fui a outras casas igualmente iluminadas, e é claro que eu vou chegar lá em Brasília e vou contar que só aqui em Jales os espíritas trabalham de verdade. Que é para deixar todo mundo curioso sobre o que vocês fazem. Sempre me despeço com uma quadrinha de Alta de Souza, que é a minha favorita. Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, servindo, trabalhando, amando. Vocês têm dúvida de que um dia todos nós vamos nos reencontrar? Vamos. E com que saudade vamos lembrar de uma noite como essa, em que estávamos ainda no corpo e podíamos transformar o nosso destino. Eu agradeço demais por todo o carinho que recebi, por onde passei. Essa cidade abençoada que sempre me recebe. E quando eu viajar para outros lugares, Japão, Holanda, como está programado no ano que vem, Estados Unidos, que eu nunca vi um país tão materialista e tão simpático à doutrina espírita. Então, não é por acaso, né? Mas eu tenho certeza que vou contar sobre vocês, o pessoal vai tomar uma atitude e vai fazer alguma coisa. Façamos todos. Já está combinado que ano que vem eu volto. E eu tenho certeza que tanto eu como vocês vamos estar ainda melhores do que estamos hoje. Eu com certeza terei me liberado da Belinha. Belinha foi a tia mais velha do meu pai, morreu com 98 anos.
Então, quando eu saí da cadeira de roda e fui para a bengala, eu dei o nome de Tia Belinha para minha bengala. Obrigada a vocês pela paciência com que me viram andar de bengala devagar. Mas aos 65 anos, tudo é lucro. Tudo é lucro. Cada coisa que nos acontece é um feixe de luz que chega à nossa vida. Que Jesus guarde a todos, nos abençoe e proteja. Nunca nos deixe desanimar. Se temos filhos e netos com necessidades emotivas, amorosas, de afeto, vamos ajudá-los o quanto pudermos, mas há escolhas que só eles podem fazer. Que nós digamos a eles que estamos ali, firmes, para auxiliá-los, mas só eles podem tomar a sua própria decisão. Que as forças do bem que protegem o universo nos abençoem hoje e sempre. Nesta reta final emocionante, Maíse nos conduz à redenção das escolhas humanas. Desde feridas emocionais até decisões que marcaram gerações. Ela nos faz lembrar de personagens da história espírita, como Bezerra de Menezes e Irmã Dulce, que escolheram caminhos de serviço acima do conforto, transformando dor em luz. E finaliza com esperança. Quando alguém bater na sua porta pedindo ajuda, pense que pode ser Jesus em carne ou no coração daquele que sofre. É um chamado à ação amorosa, à fé ativa. Hoje, as escolhas não precisam mais doer. Elas podem ser sementes. Você pode escolher perdoar, acolher, amar, servir. Se essa mensagem aqueceu sua alma, compartilhe com quem precise reencontrar esperança. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, para continuarmos juntos nessa estrada de luz.